Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece complicado, mas que na verdade responde a uma das maiores questões da vida: a culpa. O nome disso é justificação pela fé. E olha, entender isso pode mudar tudo. Vamos lá? Sabe aquela sensação de ter errado feio, de não ser bom o suficiente? Ou aquele peso de um passado que a gente carrega nas costas? Pois é, esse sentimento de culpa é algo que todo mundo, em algum momento, já sentiu. E a mensagem que vamos explorar hoje fala diretamente ao coração de quem se sente assim. E para lidar com esse peso todo, a Bíblia não vem com mais regras do tipo, tente mais um pouco. Pelo contrário, a resposta que ela dá vira a nossa lógica de cabeça para baixo. É uma solução que liberta de verdade. Vamos ver como isso funciona. Ok, primeiro ponto, e esse aqui é crucial, viu? Justificação não é um sentimento que a gente busca, mas sim uma declaração que a gente recebe. É algo que Deus faz por nós, não algo que a gente conquista por esforço próprio. Vamos entender o que isso significa na prática. Pensa num tribunal. Deus é o juiz. A justificação é como o veredito final. E o mais surpreendente é que Deus não espera a pessoa se tornar perfeita para então declará-la inocente. Não, ele bate o martelo e a declara justa. E por quê? Não por causa das nossas boas ações, mas por causa da nossa fé no que Jesus Cristo já fez. E a mudança que isso causa é total. É uma virada de 180 graus. Antes, a condição era de culpa, de condenação, de separação de Deus. Mas depois dessa declaração, tudo muda. A pessoa passa a ser vista como justa, perdoada e, o mais incrível, em paz com Deus. É uma transformação completa de estado. Esse versículo de Romanos é a chave de tudo. Ele mostra a causa, a justificação pela fé e o resultado imediato, a paz com Deus. Aquela barreira que o erro criou é derrubada e um relacionamento de paz é restaurado. E o texto faz questão de dizer, tudo isso acontece por meio de Jesus Cristo. Agora, você pode pensar que essa ideia de ser justificado pela fé é algo novo, lá do Novo Testamento. Mas, na verdade, não é. Para provar isso, vamos voltar bastante no tempo e olhar para um dos personagens mais famosos da Bíblia, Abraão. Esse princípio já estava funcionando na vida dele séculos antes de Cristo. O apóstolo Paulo usa justamente o exemplo de Abraão para explicar isso. Ele diz, olha, muito antes da lei de Moisés, Abraão já era considerado justo por Deus. E como? A resposta é impressionante. Foi simplesmente porque ele acreditou na promessa de Deus. A fé que ele teve foi imputada, ou seja, foi creditada na conta dele como se fosse justiça. Então, o processo de Abraão foi este. Ele acreditou na promessa, não confiou no que ele mesmo podia fazer e, pronto, foi declarado justo por causa da sua fé. E aqui está o pulo do gato. As boas obras que ele fez, e foram muitas, vieram depois como um resultado da fé, e não como a causa da sua justificação. E aqui tem um ponto de equilíbrio muito importante. Porque, embora a justificação seja somente pela fé, uma fé de verdade nunca está sozinha, nunca fica parada. Uma fé que salva de verdade é uma fé que transforma o jeito de viver, que produz frutos que todo mundo consegue ver. Beleza, tudo isso é uma verdade teológica muito poderosa. Mas, e na vida real? Como é que essa declaração de Deus impacta o nosso dia a dia? Vamos ver agora como essa verdade nos liberta na prática. Essa aqui é uma das frases mais libertadoras que existem. Nenhuma condenação há. Pensa no poder disso. Para quem está em Cristo Jesus, justificado pela fé, a sentença de culpado foi rasgada. O veredito final mudou para inocente. É um alívio, um fardo gigantesco que sai das nossas costas. E essa liberdade não é só uma ideia, ela é real. A culpa pelos erros do passado perde o poder de acusar. Aquelas correntes de traumas e vícios podem finalmente ser quebradas, não pela força de vontade, mas porque o domínio do pecado foi rompido na raiz. E com isso, a gente se torna livre e capacitado para viver uma vida nova, cheia de propósito. E tem mais? Além da liberdade, a justificação nos dá algo ainda mais profundo, uma identidade completamente nova. Não é só uma mudança no que a gente faz, mas uma mudança em quem a gente é. E o mais legal é que essa nova identidade não é algo que a gente tem que ficar forçando para acreditar. A Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus confirma essa verdade dentro da gente. É uma certeza que vem de dentro, sabe? A certeza de que agora nós pertencemos à família de Deus. E essa nova posição vem com privilégios incríveis. A gente deixa de ser apenas uma criatura para se tornar filho de Deus. Daí a gente passa a ter um novo status, herdeiro de Deus, com direito a tudo que pertence a Ele.
E mais, a gente se torna co-herdeiro com o próprio Cristo. Imagina isso! É uma mudança de status que redefine completamente o nosso valor e o nosso futuro. Então, o ponto crucial é este. A identidade de uma pessoa justificada não é mais definida pelos erros do passado, pelas falhas ou pela história de vida. A identidade agora está firmada na nova posição recebida em Cristo. É quem a pessoa é nele que realmente importa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se a justificação é uma realidade tão poderosa que produz liberdade e uma nova identidade, a consequência natural é uma vida transformada, certo? A fé que salva é uma fé que se manifesta. Então a grande questão que fica é: essa fé está transformando seu modo de viver?